Olá, seja muito bem-vindo! Está começando mais um programa Deus Tem o Melhor. Um tempo preparado para edificar a sua vida, fortalecer a sua fé e levar a palavra de Deus até a sua casa. Independente de como tenha sido a sua semana, nós acreditamos que Deus sempre tem algo novo para ministrar aos nossos corações. Então, permaneça com a gente, porque o programa de hoje está muito especial. Shalom, povo de Deus! Que alegria ter você conosco em mais um programa. E agora vamos para um dos momentos mais importantes do nosso dia, o nosso devocional. Um tempo separado para se conectar com a palavra de Deus e permitir que ela alinhe a nossa vida à vontade do Senhor. Então, abra o seu coração e vamos juntos ouvir aquilo que Deus deseja falar conosco hoje. Olá, graça e paz. Hoje eu quero trazer um devocional para o seu coração, que está lá em Salmo 121, que diz o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós precisamos saber e entender que Deus ele se importa conosco. Deus se importa com as nossas dores, com as nossas lutas, com as nossas guerras, com as nossas dificuldades. Nós servimos um Deus que se importa quando nós enfrentamos desafios, desertos e guerras. Mas o mais importante, saber de tudo isso, a Bíblia nos instrui que nós precisamos confiar nele. E confiar é você entregar para Ele a direção daquilo que Ele precisa ter como controle. É você entregar a direção dos seus problemas, das suas lutas, das suas guerras. E a palavra nos instrui que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós confiaremos no Senhor. Nós precisamos confiar nele, porque Ele tem as palavras de vida que nós precisamos. E aí a pergunta que eu lhe faço é: a quem você tem recorrido quando você enfrenta algo ou um desafio que foge do seu controle? Entenda algo, Deus tem a direção daquilo que você precisa. Deus tem as respostas para as suas dores, para os seus problemas, para os seus desafios, para as suas guerras. Mas muitas vezes recorremos a pessoas, recorremos a tantas outras coisas e esquecemos que existe um Deus nos céus que nos ouve, que se importa com as nossas dores, que se importa com as nossas situações, com as nossas guerras, com os nossos desafios. Eu não estou aqui dizendo que Deus vai remover os seus problemas e os desafios, as dores que você vai enfrentar, mas você precisa aprender a lidar confiando num Deus que provê todas as coisas, num Deus que tem cuidado de nós, e de fato Ele tem cuidado de nós. E a Bíblia nos ensina lá em 1 Pedro que nós precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, nós precisamos lançar sobre Ele nossos fardos, nossas dores, nossos problemas, porque Ele tem a solução, Ele tem as respostas de vida que nós precisamos. Os discípulos mesmo declararam isso e reconheceram diante do Mestre. Eles disseram: Senhor, para onde iremos nós, se somente o Senhor tem as palavras de vida que nós precisamos? E eu desejo que essa palavra, ela seja um divisor de águas na sua vida, que você seja extraordinariamente abençoada, mas que independente dos seus problemas, você possa descansar o seu coração no Senhor. Então que o Senhor lhe abençoe e que essa palavra, ela traga vida, ela traga direção, ela traga entendimento, ela traga clareza diante de tudo que você está passando e que você possa se sujeitar à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor te abençoe de uma forma extraordinária e que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo.
programa de hoje, temos refletido sobre cuidado, propósito e transformação de vidas. Dentro dessa caminhada, também é precioso ver como Deus continua honrando mulheres que carregam experiência, sabedoria e uma trajetória construída na presença do Senhor. Acompanhe agora como foi a festa Rainha Prateada, um momento especial preparado para celebrar essas mulheres tão importantes dentro da igreja. Festa A Rainha Prateada foi um evento que a Igreja Renovada fez para honrar as mulheres 50 e 60 mais. O objetivo principal era mostrar para essas mulheres o valor que elas têm para a igreja, mas também o valor que elas têm para Deus, mostrando que o cabelo branco, que o grisalho é, do ponto de vista da palavra, uma coroa, e que elas recebem esta coroa de Deus por todas as lutas, as lágrimas, as orações, mas sobretudo pela misericórdia do Senhor com elas, lhes mantendo até aqui. Então, hoje nós honramos essas mulheres, coroamos essas mulheres para dizer para elas que, de fato, elas são muito importantes para o ministério, elas são uma referência para nós, mas sobretudo para as gerações que virão. Elas deixam legado. Elas deixam algo de ensinamento, de palavra de acolhimento, de oração respondida para essa geração, ainda que elas não estejam presentes. A Rainha Prateada é aquela mulher do ministério e até as convidadas que elas estão hoje na sua terceira idade, ainda na presença de Deus, ainda tendo o que mostrar para a igreja. Shalom, que momento especial nós tivemos com a 50 mais e as 60 mais da Igreja Renovada. Mulheres maduras que construíram um legado e deixaram uma referência para essa geração nova. É um momento de nós honrá-las por tudo que elas têm feito por nós, pela nossa igreja. Então essa tarde foi maravilhosa estar com elas. É sempre marcante ver pessoas sendo honradas, edificadas e fortalecidas através de momentos especiais vividos na presença de Deus. E quando vivemos um verdadeiro encontro com Deus, tudo muda em nossas vidas, não é mesmo? E foi isso que aconteceu com aqueles que participaram do encontro com Jesus. Acompanhe como foi a chegada daqueles que viveram esse momento marcado por alegria, reencontro, comunhão e vidas sendo tocadas pela presença do Senhor. O que Deus fez comigo
e o que Deus pode fazer com você neste momento de encontros, né? A igreja está passando por uma transformação e precisamos, cada um de nós, participar desse encontro com Jesus, porque lá você será tratado, assim como eu fui. Eu estava adiando esse momento, Deus pode falar com você também. Então, tome uma decisão, vá lá e faça esse encontro que foi maravilhoso na minha vida e pode fazer isso na sua vida, em nome de Jesus. Eu fiz o encontro agora, eu era uma pessoa rejeitada e sexta-feira pra cá eu profetizei que eu sou uma pessoa curada, amada, vista e curada por Deus. E eu quero agradecer às moças que serviram a gente, que são as enfermeiras, os pastores que são os médicos. E agradecer a Deus e o diretor-geral, que é ele, e a apóstola Deise, que é a gerente geral do hospital. Quero dizer para os irmãos que participei do encontro com Jesus e eu vi que lá eu me senti como uma privada, como uma pessoa que não tinha um ser dentro de mim para me governar. Já preguei, falei para muitos amigos meus, mas eu não estava mais sentindo a presença do Espírito. E o Senhor disse que Ele iria construir moradas ou fazer moradas, mas Ele não deixaria eu órfão. E eu estava órfão neste momento, até eu participar desse encontro hoje, chegando ao 3º dia. Deus me mandou o Espírito Santo para que eu deixasse de ser um filho órfão. E hoje Ele habita dentro de mim e eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Participe do próximo encontro. Graça e paz, igreja. Meu nome é Neila Maria. Quando eu fui para o encontro, eu estava morta. Eu não tinha mais vontade de buscar a Deus. Eu tinha desacreditado em Deus. Eu não queria saber mais de nada, não queria orar. Estava completamente morta mesmo. Eu dizia, Deus, por que comigo? Por que comigo? Então eu não queria mais viver. E nesse encontro com Jesus, o Senhor Ele restaurou, tirou toda a dor, toda a amargura, todo o ódio que tinha dentro do meu coração. E hoje eu posso dizer para vocês, vale a pena ir ao encontro com Jesus. Porque o encontro com Jesus, Ele renova nossas forças, Ele desperta. Para quem estava morta como eu e hoje estou viva. É muito especial ver vidas retornando transformadas depois de viverem experiências tão marcantes com Deus. E permanecer firme nessa caminhada também passa por continuar aprendendo, crescendo espiritualmente e se aprofundando cada vez mais nas Escrituras. E é para isso que existe a nossa Escola Bíblica Dominical, um tempo de ensino, comunhão e edificação para toda a família. Acompanhe esse momento tão importante na nossa evolução espiritual. Como eu vou crescer em Deus, como eu vou ajudar o outro, se nem eu mesmo tenho esse nível de conhecimento? Não tem como um cristão crescer saudável se ele não tem ensino na palavra. A Escola Bíblica tem acrescentado edificação, porque a gente faz a leitura em casa, mas a Escola Bíblica ela tem sido esse momento de compartilhamento da Palavra de Deus. A gente percebe que lendo em casa a gente tem muitas dúvidas, mesmo com o Espírito Santo a gente fica com algumas dúvidas, mas aqui na Escola Bíblica a gente faz esse compartilhamento e acaba edificando a vida um dos outros. Muitas vezes a gente encontra pessoas que ainda não conhecem Jesus, então os ensinos da Escola Bíblica servem para que a gente possa levar essa mensagem às pessoas que não conhecem Jesus. Nosso edicional passado também. Então ele vai tratar com as cabeças da igreja sobre essa questão específica, né? O texto fala, a doutrina da justificação pela fé distingue o cristianismo das demais religiões. Os fundamentos bíblicos são importantíssimos para que a gente cresça espiritualmente.
quando nós olhamos para a palavra, quando nós buscamos do Senhor bases reais, bases bíblicas, para fundamentar a nossa postura nessa terra, nós vamos estar contribuindo para que o Evangelho ele seja propagado, para que a palavra do Senhor ela seja expandida para outras regiões. Nós não podemos ficar com bases doutrinárias que ferem os princípios da palavra. Aqui na Igreja Renovada nós temos todo domingo às 8h30 a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica é o lugar onde você vai aprender mais do Senhor, onde você vai conseguir ter uma compreensão real daquilo que a palavra diz, com contextualização histórica, com estudos diferentes. E essas bases, esses ensinos, eles servem para que nós, no decorrer da nossa existência, na nossa vida cristã, na nossa caminhada, que tem muitos períodos de dificuldade, a gente tem uma base sólida, uma confiança plena naquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Então, geralmente, lendo em casa, nós temos a nossa percepção. Aqui não, a gente percebe que não tem como eu levar um evangelho só com as minhas convicções. A gente precisa estar unido com o corpo, tirar todas as dúvidas e levar uma mensagem, a mensagem da palavra de Deus, que no caso é sem dogmas, sem desconfiança, sem medo. Então, os estudos na escola bíblica, eles servem para que a gente possa não ter dúvidas, não ter medo. É um fortalecimento, é confiar no corpo de Cristo, sabendo que tem outras pessoas que oram pela gente e que também conhecem essa palavra e que estão a qualquer momento, na verdade, que é uma família em Cristo, né? Então, a escola bíblica, ela é esse pedacinho da família de Cristo que vai nos ensinando, tirando dúvida, nos fortalecendo cada dia mais para que nós possamos ser uma igreja comissionada, né? Como testemunha de Cristo nessa terra. A Escola Bíblica Dominical, ela traz para o ambiente igreja, e no nosso contexto, Igreja Renovada, um corpo de discípulos conscientes do seu papel de cristão, um corpo de discípulos informados, educados dentro do padrão da palavra, com consciência de que eles podem ser instrumentos de Deus na vida dos outros irmãos, porque nós temos irmãos que não podem estar na escola bíblica. Então nós somos esse sal e luz aqui na Igreja Renovada para levar os ensinos para esses irmãos, mas é importante que o maior número de irmãos estejam presentes na escola bíblica dominical. Não tem como um cristão crescer saudável se ele não tem ensino na palavra, ensino da doutrina bíblica. Aqui nós aprendemos sobre os livros da Bíblia, qual o contexto desses livros, o que está por trás daquilo que foi dito dentro do contexto da narrativa bíblica. E isso é muito importante, queridos, porque como eu vou crescer em Deus, como eu vou ajudar o outro, se nem eu mesmo tenho esse nível de conhecimento? Então a escola bíblica, ela forma multiplicadores, discípulos multiplicadores que auxiliam a igreja na formação de novos discípulos. E aprender a palavra de Deus também impacta diretamente a forma como vivemos dentro dos nossos lares e relacionamentos. Por isso, agora acompanhe uma matéria especial do quadro Para a Família, com direcionamentos e ensinamentos bíblicos que podem fortalecer ainda mais a convivência dentro dos lares. Shalom, meu nome é Charles. Eu sou a Andressa. E hoje nós queremos trazer uma reflexão muito importante. Está chegando o Dia dos Namorados. E essa reflexão ela fala sobre a conexão do casal. Nós sabemos que muitas das vezes os casais, eles vivem no mesmo ambiente, dentro de casa, mas estão desconectados. O que é que está fazendo essa desconexão? Às vezes a atenção está no celular,
Às vezes a tensão está no trabalho, na correria do dia a dia. E isso tem causado distanciamento dos casais dentro de casa. A Bíblia nos mostra que casamento é uma construção diária. Lá em Eclesiastes 4:9 fala que é melhor serem 2 do que 1. Deus nunca projetou o casamento apenas para dividir contas ou responsabilidades, mas para existir parceria, cuidado e apoio. E sabe de uma coisa? Muitas famílias, para ser felizes, casais para ser fortes, não precisam de grandes coisas. Precisa apenas ver de atenção, às vezes perceber um ao outro, ter um momento na mesa, olhar olho no olho. Ou seja, esses momentos que você percebe um ao outro, fortalece o casamento. Porque nós sabemos que o relacionamento sem diálogo, ele enfraquece. Muitas vezes o casal ama um ao outro. Isso não faz com que deixe de amar. Mas a rotina, ela acaba ocupando todos os espaços. O trabalho, os filhos, os compromissos, as preocupações, as contas. E isso acabam percebendo que estão vivendo como administradores de uma casa, mas não estão mais vivendo como um casal conectados emocionalmente. Em Colossenses capítulo 3, a Bíblia diz que, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ou seja, o amor, ele precisa ser alimentado diariamente, através de atitudes, através de presença, através de elogios. Você perceber, às vezes, quando a mulher, ela faz as unhas, quando a sua esposa, ela faz os cabelos. Então, essa observação, quando você percebe isso, você demonstra que você tem um cuidado, que você ama a sua esposa e você, mulher, também ama o seu esposo. Talvez o seu casamento ele não precise de algo extraordinário. Talvez precise apenas de intenção. Então, você, marido, nós temos que ter intenção naquilo que nós fazemos com a nossa esposa. Às vezes levar ela para jantar, às vezes olhar nos olhos dela, às vezes você ter um momento a só com ela, você elogiar a sua esposa, você às vezes dar aquela atenção que ela precisa, fazer perguntas intencionais também para ela, isso é muito importante. Dê atenção um para o outro, que isso é muito importante para que o relacionamento ele seja fortalecido e seja um casamento saudável. E você, esposa, valorize esses pequenos momentos, crie ambientes leves dentro do seu lar, cozinhe a comida que ele gosta, dê atenção nesses pequenos detalhes, porque famílias fortes também são construídas nesses pequenos detalhes. Talvez você, casal que está me assistindo nesse momento, você não precisa de algo grande, você precisa fazer uma viagem de cara para ser feliz. Às vezes precisamos só voltar a viver aqueles pequenos momentos que são importantes para que possamos ter um casamento abençoado. Esses pequenos momentos, ele também está relacionado a você tomar um café junto, você sair junto, você ter um momento junto, você às vezes ir para o cinema, chamar sua esposa, imagina a novidade para ela, você falar, amor, vamos para o cinema, só eu e você. Isso vai ser algo muito que vai causar impacto na vida dela. Então são pequenos gestos que o nosso casamento, ele se fortalece. Então você que está me assistindo, precisamos fazer e tomar atitude para que possamos ter um casamento abençoado. E que nesse tempo, no Dia dos Namorados, o amor, o elo perfeito, que é de Deus, ele possa reinar dentro da sua casa, em nome de Jesus. Famílias fortes são construídas através de princípios, diálogo, cuidado e principalmente da direção de Deus. E agora chegou o momento mais importante do nosso programa, a Palavra de Deus. Então, diminua as distrações, abra o seu coração e permita que o Senhor ministre algo especial à sua vida através dessa mensagem. Bom dia, que prazer poder estar com vocês mais esta manhã para compartilhar a palavra do nosso Deus. E ela hoje está no Salmo 44, verso 3. Acompanhe aí. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto,
por causa do teu amor para com eles. O tema dessa palavra hoje é: onde está a tua força? Esses 3 primeiros versículos do Salmo 44, ele nos lembra a glória de Deus revelada no passado. Que passado? O passado de Israel. Quando as coisas não estão muito boas, quando as coisas estão muito ruins para o seu lado, deixa eu lhe dar uma dica. O que é bom para você melhorar o teu estado emocional até é você lembrar das revelações de Deus, do que Ele já prometeu e do que já aconteceu na sua vida. Esse salmo fala sobre isso, a jornada de Israel, mostrando um modelo para mim e para você. Desde o tempo em que eles saíram do Egito, o tempo em que caminhou no deserto, o tempo em que passaram privações ali, a escassez de muitas coisas, até mesmo quando já chegaram na Terra Prometida, as primeiras guerras, as primeiras conquistas, foram tudo fruto de uma promessa de Deus que dia a dia ia se cumprindo na vida deles. Na hora dos momentos ruins, claro que eles também sentiram o que nós sentimos diante da nossa dificuldade, da nossa dor. Mas de onde vem a nossa força? Da promessa daquele que nos chamou. Israel se apoiava muito nisso e ele sabia que essa força que está declarado aqui neste salmo é exatamente o que eles viveram. Não foi a força do seu braço, não foi como está escrito aqui, por conta da sua habilidade que eles alcançaram vitórias, mas foi a mão do Senhor, o braço do Senhor, a luz do seu rosto que fez com que as coisas acontecessem por causa do seu amor pelo seu povo. A grande confiança desse salmista está exatamente nisso, na dimensão do amor que Deus tem por nós, pelo seu povo e tem por nós também. E Zacarias capítulo 4, verso 6, ele fala sobre isso, o amor do Senhor por nós. Por isso que, apesar dessas experiências todas de Israel, deixa eu lhe contar uma, que tem várias na Bíblia retratada, mas 2 Reis capítulo 6 e capítulo 7, eles nos contam uma história muito interessante que tem muito a ver conosco. Aqui, o rei da Síria, ele estava em guerra contra Israel. E naquele momento em que ele montava a sua estratégia de ataque, por onde ia ser, de que forma ia ser, ele foi surpreendido porque todas as vezes que ele designava que o ataque seria de alguma forma, Deus revelava para o profeta Eliseu. E por várias vezes isso aconteceu e Eliseu avisava para o rei de Israel: tome cuidado por essa área que é por onde eles vêm. Fica restrito aqui e tal. E isso começou a incomodar o rei da Síria. Como que eles estão sabendo? E ele junta seus conselheiros e ele quer saber qual dos nossos é o traidor. Quem aqui está contando para o rei de Israel o que está acontecendo aqui? E os seus conselheiros trazem uma notícia para ele que o deixou extremamente enfurecido. Eles disseram no versículo 12: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, o que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Olha só como Deus age, até aquilo que ele conversava dentro do seu quarto lá na Síria, era como Deus dizia para o profeta Eliseu. Detalhes, coisas que ninguém sabia, o que acontecia na sua privacidade. E ali o rei ficou furioso, ele disse: descubra onde está esse profeta para que eu mande capturá-lo. A raiva dele era muito grande e logo detectaram onde era esse lugar. Era Dotã, e ele envia uma tropa para buscar Eliseu. E nesse momento em que ele vai, não só tropas, eles vão com cavalos, eles vão com carros de guerra, eles vão aparelhados em busca de um único homem. Observe a fúria do inferno contra o povo de Deus. Toda a tropa da Síria que ele montou com cavalos, armamentos e carros de guerra em busca de um único homem. E esse detalhe é importante, eu vou lhe falar mais na frente por quê. Veja
o que o poder e a autoridade de Deus pode fazer. Essa mobilização gigante em que eles estavam fazendo para buscar um homem que não tinha armas, um homem que não era violento, mas ele tinha apenas um poder sobrenatural de Deus. Interessante ver que o cuidado de Deus por nós é muito grande. Deus zela pelos seus, aqueles que são fiéis. Por isso que eu lhe disse que o modelo precisa ser seguido. Não importa se estamos passando uma situação ruim agora, momentos difíceis, vamos olhar para as promessas, até mesmo as que já foram cumpridas e aquelas que ainda não foram. Nessa situação aqui, toda essa mobilização para que eles buscassem uma pessoa que deu a Deus a liberdade para usá-lo. Deus deu a ele esse poder e autoridade para estar agindo no meio do povo de Israel. Veja que isso é um caso extremamente sério. Quantas pessoas brincam com palavras proféticas, com profecias que Deus nunca falou, com palavras que nunca saíram da boca de Deus. Nós não podemos brincar com algo tão sério como esse. Sansão, ele brincou com o poder que ele recebeu de força, ele zombou até disso e por causa das suas atitudes, ele teve uma morte trágica, terrível, que nós não gostaríamos que fosse assim o fim de sua história. No entanto, quando nós recebemos a graça de Deus de ser um instrumento para alguém ou para uma nação, seja lá que ordem for, precisamos entender que esse poder não é propriedade nossa. Deus vai usar no momento certo para pessoas certas. Não, você não precisa correr atrás de um profeta. Deus manda o profeta falar com você. Quantas pessoas têm descredibilizado Deus correndo atrás de pessoas para ouvir supostamente Deus? Queridos, quando você começa a correr muito atrás de profetas, é sinal de que você deixou de olhar para este livro. Você deixou de ler esse livro, porque a maior profecia que nós temos para a nossa vida está aqui. Então, quando nós estamos lendo essa palavra, nós estamos saciados pelo Senhor. Tudo que Ele tem de promessa para as nossas vidas já estão escritas neste livro. Agora, quando nós deixamos de ler, nós ficamos buscando pessoas que possam falar aquilo que nós gostamos de ouvir. Tenha cuidado com isso. A Bíblia diz que quando eles chegaram, aquela tropa chegou em Dotã, já estava amanhecendo. E no versículo 15 diz que quando amanheceu, o servo de Deus que estava acompanhando Eliseu, ele levantou bem cedo pela manhã e quando ele saía, ele viu uma tropa que cercava a cidade. Essa tropa, com cavalos, com carros de guerra, estavam prontos ali, aparelhados ao redor da cidade onde eles estavam. E ele se assustou. E ele volta e diz: ai, meu Senhor, o que faremos? As circunstâncias, muitas vezes, irmãos, nos cercam assim, deixando-nos sem saber o que fazer. E agora? Parece que tudo está pior. Olha como é que estão as coisas. Estamos cercados, estamos sem alternativas. Não sabemos o que fazer, como nos livrar disso ou daquilo, aquilo outro. Nós agimos igual. Quando nós trazemos histórias bíblicas assim, não é para contar historinha para criança, é para você ver que todos os personagens bíblicos, eles tiveram situações difíceis como nós temos hoje. Tiveram momentos de medo, tiveram momentos de incertezas, tiveram momentos de dúvidas, tiveram vários momentos que nós temos hoje também, somos exatamente iguais. Naquela hora, o moço de Eliseu, ele estava vulnerável pelas circunstâncias. Havia muitos opositores ao redor da cidade cercada. Eles não tinham a menor chance de livramento, de sair daquele lugar. Mas o profeta acalmou aquele moço. Ele disse: olha, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que ele. Fica em paz, fica tranquilo. Deus, ele sempre vai ter uma palavra para aquietar o nosso coração, seja qual for a adversidade. Não tenha medo. Se acalme. Espera no Senhor, confia nele. Ele vai agir em seu favor. Parecia loucura o que o profeta estava dizendo para aquele moço.
Como eu vou ter calma se há tantos soldados ao nosso redor, todos eles estão armados e todos eles posicionados para nos matar? Mesmo assim, o profeta tenta acalmar aquele rapaz e mostra ali algo extraordinário. Nenhuma arma, nenhum cavalo de guerra, nem nada podia entender o que o profeta estava querendo dizer. Não era a força daquele exército, não era a força dos soldados, nada disso. Eliseu fez apenas uma oração. Aqui traz uma lição para mim. O que estamos fazendo com as nossas orações ou deixando de fazer? O grande problema está que nós estamos desprezando fundamentos extraordinários, que é a oração e palavra. Sem palavra e sem oração, nossa força é pequena. Nós não temos em onde nos apoiar e nem como credibilizar. O profeta estava muito seguro de quem ele era e a Bíblia diz que ele fez só uma oração que foi muito poderosa. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Dele quem? Do seu moço. Ele estava muito assustado e viu que o profeta estava muito calmo. Ele estava vendo o que o moço não estava vendo. E aí o Senhor abriu os olhos do rapaz. E o que ele viu? Olha que visão extraordinária o seu moço pôde contemplar. A Bíblia diz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha esse detalhe, ele viu no meio das colinas cavalos e carros de fogo. A visão anterior, ele tinha visto soldados, ele tinha visto cavalos, ele tinha visto carros de guerra que rodeavam a cidade de Dotã. Mas quando foi aberto os seus olhos, o que seu moço pôde ver agora é que havia nas colinas cavalos, mas carros de fogo ao redor de Eliseu. E este é um detalhe importantíssimo. Os soldados cercaram a cidade, mas os enviados por Deus cercaram o profeta. Aleluia. Ele estava em volta de Eliseu. Eles não estavam no mesmo lugar que os outros estavam. Ele estava protegendo o seu homem, o homem de Deus que ele tinha colocado para ser a sua voz naquele lugar. Se você é um homem, uma mulher de Deus, fique em paz, porque o Senhor te cerca, te protege, te guarda de todo e qualquer laço das trevas. Quantas pessoas assustadas porque estão recebendo ameaças. Se você é um homem, uma mulher de Deus, fique tranquilo, porque o Senhor manda os seus carros de fogo e cerca você e te protege. Foi o que aconteceu. Aqueles homens que foram enviados pelo rei, eles estavam ali munidos de muita força e de muita autoridade para buscar apenas um homem. Veja a disparidade de forças. Para que tantos soldados para um só homem? Para que tantas pessoas fortalecidas para buscar um só homem? Porque não há força maior do que a de Deus nessa terra. Qualquer coisa que se levante contra os homens e mulheres de Deus, o Senhor está pronto para nos proteger. Ele se acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Por isso que se fosse um homem, Eliseu, se fosse esse homem vaidoso, orgulhoso, eu tenho poder, eu vou usar o meu poder agora. Não, ele não usou esse poder e essa autoridade para fazer o que ele quisesse. Porque quando Deus entrega poder e autoridade a uma pessoa, ele lhe dá também outra coisa importantíssima, sabedoria. Precisamos ter sabedoria para usar na hora certa, no momento certo e na dosagem certa. Não pode ser assim ao bel prazer, porque não está dependendo do homem, do coração do homem. É uma iniciativa de Deus ao nos usar como instrumentos dele nessa terra. Por isso que Eliseu, ele orou ao Senhor. Isso é fantástico, queridos, porque todas as vezes que você clamar ao Senhor, Ele vai te ouvir. Deus está pronto para ouvir o clamor dos santos. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizem, ore por mim, porque eu oro e Deus não me escuta. Eu falo com Deus e Deus não me responde. Como assim?
Deus não responde, Deus não escuta. O Senhor está pronto para nos ouvir, sim, irmãos. Quando aquele povo veio em direção a Eliseu, quando Eliseu orou ao Senhor, é aquilo que nós precisamos descobrir, esse poder da oração. Ele orou, mas o povo não foi embora. Os soldados não recuaram para a Síria, não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, eles vieram ao encontro de Eliseu. Era para ele pensar, Deus, eu orei e tu não vai me proteger. Deus, eu orei, eles estão vindo para cima, eles vão me matar. Esse temor não estava no coração do profeta. Nossa fé parece que tem diminuído ou se apagado muitas vezes porque fazemos alguns tipos de oração e não acontece. Queridos, não é pela oração, é a sua credibilidade na oração. O quanto você crê naquilo que você ora. O quanto você acredita que Deus vai fazer o que você está pedindo. Ele coloca lá no Salmo, em Jeremias 33:3, clama a mim e eu vou responder. E vou te anunciar coisas grandes que você não sabe. Agora, nós apenas clamamos, vemos que a coisa não mudou, já falamos um monte de coisa em relação ao próprio Deus. Quando Elias orou, ele viu o poder de Deus manifestado nos carros que o protegia, mas eles desceram a montanha na direção de Eliseu. Ele não amaldiçoou aqueles homens, ele não temeu, ele não fugiu, ele não se escondeu, Eliseu simplesmente orou. Quantas palavras tolas saem da boca de pessoas porque perdem o controle emocional diante de situações difíceis. Ele poderia ter falado muitas coisas, mas ele teve equilíbrio nesta hora, sabedoria. Mesmo eles vindo ao seu encontro, ele permaneceu ali. Ele não saiu correndo, nem se escondeu dentro de casa, ele não fez nada disso. O que ele pediu, então, nesta oração? O verso 18 diz que ele falou ao Senhor, fere estes homens de cegueira, e ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu pediu apenas ao Senhor que tirasse a sua visão, e nada mais. Segundo ele pediu, Deus assim o fez. Deus, ele está pronto para ouvir as nossas orações quando nós estamos de acordo com a sua vontade. Ele não pediu para o Senhor matá-los, não pediu para o Senhor amaldiçoá-los, nada disso. Senhor, tira a sua visão. E aqui eu fico pensativa com essa expressão que as pessoas falam, Deus não vai me ouvir, não, isso não vai acontecer, isso é só escrito na Bíblia. Deus não responde a orações. Mas deixa eu falar quais são as orações que Deus não responde. No Salmo 66:18 ele diz, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Então a condição para Deus não te ouvir é se você está guardando no seu coração pecados, escondendo coisas e falando que está tudo certo, fingindo que está tudo certo. Enquanto você ocultar pecado no seu coração, não tem respostas, porque Deus nos dá a oportunidade de arrependimento e de conserto. Versículo 29 do capítulo 15 de Provérbios, ele diz, o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Se os seus caminhos são caminhos de ímpios, está esperando que o Deus justo te ouça? Deus, ele está pronto para ouvir quando você tem um arrependimento real, não quer mais andar neste caminho e decide caminhar com ele. Ele vai te ouvir, ele vai te trazer para perto, ele vai restaurar a sua vida. Mas querer andar de uma forma ímpia e querer que Deus lhe escute, não tem como, isso não acontece, segundo o que está escrito aqui. E o terceiro versículo que eu quero mostrar acerca disso é João capítulo 9:31. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas a quem o teme e pratica a sua vontade. Essa é a oração que Deus escuta segundo o que está escrito. Então porque eu não sou da igreja, Deus não me escuta. Porque eu não vou lá, Deus não me escuta. Presta atenção, não é em relação à igreja. Eu estou falando na prática do pecado. Isso tem que ficar muito claro no seu coração.
quero praticar o pecado e viver na prática do pecado, Deus então não tem nenhum nível de compromisso com você. Está no pecado e quer sair do pecado, na hora que você clamar, Ele estende a mão e te tira dessa condição. É muito diferente. Andando com Deus, falando com Deus, tendo comunhão íntima com Ele, orando a Ele, Ele vai lhe ouvir como ouviu Eliseu. São 3 situações que a gente coloca aqui para você entender. Então veja, esses versículos, eles respondem essa pergunta: por que Deus não me ouve? Avalie seu coração. Como você está andando? Você está andando um pé lá, outro aqui? Tem hora que peca, tem hora que vai para a igreja? Ou você está realmente só numa vida de pecado? Ou você caminha com Deus? Você tem que saber qual é a posição que você está. Então, para entender o que aconteceu aqui, o motivo da oração de Eliseu, de pedir ao Senhor que tirasse a visão daqueles soldados, Eliseu, ele astutamente fala para eles, ou com eles não estavam enxergando. Vocês estão procurando o profeta? Ok, então me siga que eu vou levá-los até lá. Ele se prontificou de ser o guia daquelas pessoas. No versículo 19 ele diz: sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando, e os guiou até a cidade de Samaria. Ora, o homem que eles estavam procurando falava com eles e eles não conseguiam enxergar. Não questiono assim às vezes, porque assim, como que Eliseu, ele sozinho, iria levar tantos soldados com cavalos e com carros de guerra para uma outra cidade de Samaria, de Dotã até Samaria? Como ele ia guiar tantos cegos assim? Eu penso particularmente que eles não ficaram 100% cegos. Eles estavam com a sua visão velada para não enxergar quem era o homem que os guiava e nem o caminho que ele os levava. Tipo o que aconteceu quando Jesus caminhou com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam enxergando o caminho, eles viram que uma pessoa se aproximava, conversaram com Jesus, mas eles não conseguiram identificar que aquele homem era o Jesus que foi crucificado poucos dias antes. Então, quando os seus olhos foram abertos, foram somente depois que estavam dentro da casa, quando ele partiu o pão. E eu penso que foi essa experiência que Eliseu viveu. Aqueles homens conseguiram enxergar o caminho, mas não sabia que aquele caminho os levava a Samaria. Não sabia que aquele homem que os guiava era Eliseu. Eles não tinham esse entendimento. Foi esse nível de cegueira que eu penso que eles passaram. E quando já estavam dentro de Samaria, no meio dos exércitos de Samaria, que era de Israel, ali Eliseu faz de novo outra oração. Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então, o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Imagina, irmãos, como que ficou o coração desses homens, que agora que eles estavam enxergando, cercado totalmente pelos exércitos de Israel, no seu coração não tem a menor chance. No meu coração eu não consigo mais ver nada. E agora? Eles vão nos matar. Ninguém que pega um exército de inimigos, eles ficam ali alisando, passando mão. Não, vocês não vão acontecer nada, fica tranquilo. Não, eles quando pegam um exército inimigo, eles matam imediatamente, porque numa guerra ou você mata ou você morre, não tem segundo termo. Então, quando os seus olhos foram abertos, eles estavam naquela situação, eles viram que não tinham poder de fuga, não podiam fazer coisa alguma. E aí o próprio rei de Israel pergunta para Eliseu: devo matá-los, meu pai? Eu fico assim preocupada vendo a situação desse rei, porque o rei é a autoridade máxima de uma nação. Ele estava no comando, ele poderia fazer o que ele bem entendesse, mas ele foi perguntar para o profeta o que ele tinha que fazer. Eu tenho que matá-los agora? Ele estava tão impactado de ver como um único homem conseguiu arrastar todo o exército do inimigo para dentro do território para que eles pudessem mostrar que eles venceram aquela guerra. Como que o profeta foi capaz de fazer essa proeza
Só pelo poder de Deus, só por um ato sobrenatural isso poderia acontecer. Por isso que o homem de Deus deu um outro comando altamente inesperado. Ele disse, não, vocês não vão matá-lo. Ele falou, rei, faça alguma coisa, ordena que lhe sirvam comida e bebida e deixe que volte ao seu senhor. Como assim? Que coisa tremenda, irmãos. Ele mandou que se fizesse um banquete tremendo ali naquele lugar, para que todos aqueles homens comessem e bebessem à vontade. Os tratou com amor, os tratou com urbanismo, não os maltratou, não xingou, não amaldiçoou, não os torturou de nenhuma forma. E o rei ouviu o conselho daquele homem, e ele então ficou assim, aquele povo ficou sem ação. O que fazer? E a pergunta que nós fazemos para você hoje, o que você faz diante dos seus inimigos? Quantas vezes o Senhor nos coloca de frente de pessoas que o Senhor quer restaurar relacionamentos e nós não abrimos a guarda, nós agimos com rigidez, nós afrontamos às vezes, nós também perseguimos, nós também falamos mal. Veja que a orientação do profeta foi totalmente avesso à realidade que nós temos hoje, que era a realidade do rei. Ele poderia matar e se livrar. Mas ele disse, não, você vai alimentá-los, vai tratar eles muito bem. Ninguém trata bem o inimigo, irmãos. A Bíblia diz no Salmo 23:5, preparas um banquete perante mim na presença dos meus inimigos. Só que aqui o profeta estava dando um outro comando. Ei, a mesa não estou preparando para você não, eu estou preparando para os seus inimigos. São eles que vão sentar na mesa. E ali o rei fez um grande banquete para que os inimigos sentassem na sua mesa, comessem à vontade, bebessem à vontade e depois os deixou ir tranquilamente de volta para a Síria. Queridos, isso Deus quer que eu e você faça. É muito difícil, mas não é impossível. Deus nos manda amar todos aqueles que nos perseguem, todos aqueles que buscam a nossa morte, seja ela física, seja ela ministerial, seja ela de nossa reputação. Quantas pessoas se levantam para falar e manchar a reputação do outro? Isso é uma morte. Se levantam para perseguir os seus inimigos. Deus não nos manda agir dessa forma, irmãos. Talvez esta mesa que nós não queremos participar é esta que Deus quer que você sente, porque essa é a mesa que cura, é a mesa que vai te colocar de frente com o seu algoz para dizer, eu te libero, eu te perdoo por tudo que você fez até aqui. Não é uma coisa simples. Aqueles soldados foram alimentados, eles foram bem tratados e eles não fizeram nada com eles porque eles não queriam matá-los. Ei, nós fomos chamados para resgatar vidas para Jesus e não para matá-los. Por mais que eles tenham feito algo por nós, coloque na sua mesa e traga-os para a presença de Deus. Eles precisam ser resgatados, eles precisam encontrar a dimensão do amor de Jesus pela vida deles. Se isso não for demonstrado por nós, por quem será? Quem vai falar desse amor de Jesus quando ele nos diz como mandamentos, amai os vossos inimigos? Eles podem estar mal intencionados em relação a nós, mas ninguém resiste ao amor. Quando você os ama, quando você os perdoa, quando você está ajudando e alimentando, você está fazendo o que o Senhor quis fazer. Venha para cá, traga para perto de você. Aqui é onde está a nossa força. A nossa força, queridos, não é medida pelo nosso material bélico, não é medida pela força do braço, não é medida pelo tom de voz. Não, isso mostra fragilidade, porque não tem estrutura para trazer convencimento com argumento. Então usa da força, usa do tom alto, da agressividade para se manter numa posição que já perdeu, quando perdeu o equilíbrio emocional. O que o Senhor quer nos ensinar é o que o salmista está mostrando aqui do salmo que eu li. Não foi pela espada que eles conquistaram a terra,
e nem pela força. Não foi o que eles sabiam, não foi o material que eles tinham, os carros que eles tinham, os cavalos que eles tinham, nada disso. A vitória vem pelo braço do Senhor. É Ele quem dá os comandos, é Ele quem direciona. O texto diz, foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Se nós não conhecermos esse amor, nós não somos capazes de dá-lo a ninguém. Permaneceremos egoístas, amantes de nós mesmos, querendo todo o tempo que as pessoas estejam nos bajulando, fazendo a nossa vontade, mas a vontade que temos que fazer nesta terra é a vontade do nosso Deus. Ele nos chamou, nos resgatou, perdoou os nossos pecados para fazer a mesma coisa. Perdoai assim como eu vos tenho perdoado. O Senhor nos deu o exemplo. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele nos colocou na sua mesa quando nós nem tínhamos trajes reais para sentá-la. Ele nos acolheu e é isso que Ele quer que eu e você faça. Ame. Perdoe, alimente, acolha, esteja próximo. Ah, mas eu não tenho essa vontade. Queridos, não é uma vontade, é uma decisão. A decisão de permanecer firme, a decisão de ser fiel, a decisão de ser verdadeiro nos seus relacionamentos. Hoje os nossos relacionamentos estão extremamente frágeis, eles estão relacionamentos que se rompem com muita facilidade pela infidelidade. Não se há aliança, não há lealdade, não há verdade nas relações e isso faz com que essas relações se quebrem com muita rapidez. O que o Senhor nos chama é uma aliança de verdade, é uma aliança de poder da graça do Senhor, de poder amar. É a aliança de poder amar, mesmo aquele que nos ofende. Não é fácil, mas é possível, se o amor de Jesus estiver na minha e na sua vida. Então entenda isso, as nossas vitórias no dia ruim, as nossas vitórias nos momentos difíceis, não está na nossa força, na força de vontade, na força do braço ou na força qualquer que você esteja pensando, mas está na humildade de reconhecer quem somos em Deus para que Ele possa nos usar em qualquer dessas circunstâncias. Amém? Deus abençoe você, a sua família. Tenha uma semana de paz. Confie no Senhor. Entrega teu caminho a Ele e mais Ele fará. Deus abençoe e até a próxima semana. Amém! Que tudo aquilo que foi ministrado hoje continue gerando direção, fortalecimento e crescimento espiritual na sua vida durante essa semana. E para continuarmos vivendo esse tempo de comunhão, aprendizado e presença de Deus, acompanhe a nossa agenda da semana. Fique ligado em tudo o que vai acontecer nesta semana na nossa igreja. Sabe aquele tempo com Deus logo cedinho? De terça a sábado, às 5 da manhã, temos o nosso culto da madrugada, um momento especial de oração. Quem participa sabe o quanto vale a pena. Na terça-feira, às 19 horas, teremos o nosso culto de edificação, uma noite de fortalecimento espiritual. Quinta-feira é dia de célula nos lares. É nesse momento que a comunhão acontece de forma verdadeira e especial. Procure a célula mais próxima de você e participe. O sábado também terá programação especial. Às 15 horas, acontece a nossa rede de crianças, no Templo da Nova Estação e também nas bases setoriais. E o domingo vem com tudo. Começamos às 8 da manhã com o melhor culto. Às 8h30, teremos a nossa escola bíblica dominical. Às 10 horas da manhã, teremos a rede de adolescentes e também o nosso culto de celebração na sede. E às 18 horas, os nossos cultos de celebração acontecerão na sede e também em todas as bases. Tá tudo anotado? Então nos vemos na casa do Senhor. Deus abençoe. E o programa de hoje está chegando ao fim.
mas nós esperamos que cada momento vivido aqui tenha fortalecido a sua fé, edificado a sua vida e aproximado ainda mais você da presença de Deus. Continue firme, permaneça sensível à direção do Senhor e vivendo tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Que Deus abençoe você, toda a sua família e até o próximo programa.